Em 2026, uma nave lançada quando o mundo ainda era analógico estará tão longe da Terra que a luz levará um dia inteiro para alcançá-la. Em poucos minutos, você vai entender como algo construído nos anos 70 ainda funciona, porque ela nunca precisou parar e o que esse feito silencioso revela sobre os limites reais da exploração humana. Sempre que alguém fala em exploração espacial, eu percebo que quase todo mundo imagina foguetes modernos, painéis solares reluzentes, computadores avançados, telas cheias de gráficos em tempo real. Pouca gente para pensar que as naves mais distantes da humanidade foram lançadas quando o mundo ainda funcionava em preto e branco, quando a internet não existia, quando um telefone sem fio parecia tecnologia do futuro. E mesmo assim, elas continuam lá fora, viajando, respondendo, sobrevivendo. Às vezes eu me pego pensando que as Voyager não deveriam mais estar ativas. Não faz sentido. Nada feito nos anos 70 deveria funcionar em 2026, muito menos no ambiente mais hostil que existe. E ainda assim, funcionam. As Voyager foram lançadas em 1977 com uma missão relativamente simples: visitar Júpiter e Saturno, aproveitar um alinhamento raro dos planetas gigantes e enviar algumas imagens antes de, provavelmente, morrerem no caminho. Ninguém planejou uma missão de meio século. Ninguém imaginou que elas atravessariam todo o sistema solar, escapariam da gravidade do Sol e seguiriam para o espaço interestelar. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Elas fizeram muito mais do que se esperava. Revelaram luas ativas, oceanos subterrâneos, vulcões em outros mundos, anéis complexos, atmosferas violentas. E depois, não pararam. Quando as Voyager terminaram seu trabalho planetário, algo curioso aconteceu. Elas simplesmente seguiram em frente. Não havia um botão de desligar automático. Não havia um ponto final definido. Elas estavam rápidas demais para serem puxadas de volta e não havia nada à frente para freá-las. E é aqui que muita gente se confunde. A ideia de que uma nave precisa de combustível constante para continuar se movendo é intuitiva demais para um universo que não funciona como a nossa experiência cotidiana. No espaço, sem atrito, sem resistência do ar, um objeto em movimento continua em movimento indefinidamente. As Voyager receberam seu grande empurrão no começo e depois aprenderam a roubar energia da própria gravidade dos planetas. A assistência gravitacional foi o verdadeiro truque mágico da missão. Cada vez que uma Voyager passava perto de um planeta gigante, ela ganhava velocidade, como se estivesse sendo arremessada por um estilingue cósmico. Júpiter deu o primeiro impulso decisivo. Saturno refinou a trajetória. No caso da Voyager 2, Urano e Netuno completaram o empurrão final. Tudo isso só foi possível porque os planetas estavam alinhados de uma forma raríssima, algo que acontece apenas uma vez a cada 176 anos. Se a missão tivesse sido adiada por poucos anos, esse caminho simplesmente não existiria. As Voyager não teriam feito o que fizeram. Hoje, elas viajam a cerca de 17 quilômetros por segundo. Não parecem números impressionantes quando comparados à velocidade da luz, mas são suficientes para atravessar a distância entre a Terra e o Sol em poucos meses. Ano após ano, elas se afastam mais 3 unidades astronômicas. E nada as desacelera. O espaço é vazio demais para isso. Mesmo regiões que parecem perigosas, como o cinturão de asteroides, são praticamente desertos cósmicos. As Voyager atravessaram essas áreas sem sequer notar. O risco real nunca foi uma colisão. O risco sempre foi o tempo, porque sobreviver por tanto tempo exige algo ainda mais improvável do que viajar tão longe. Exige energia, e energia no espaço profundo é um problema brutal. Painéis solares se tornam inúteis muito antes de Saturno.
Por isso, desde o início, as Voyager carregam no coração um tipo especial de bateria nuclear, os geradores termoelétricos de radioisótopos. Dentro deles, plutônio-238 se decompõe lentamente, liberando calor, que é convertido diretamente em eletricidade. É um sistema simples, robusto, quase elegante, sem partes móveis, sem manutenção, feito para durar décadas. E durou, mas não sem custo. A cada ano que passa, a potência desses geradores diminui. A energia cai de forma previsível, implacável. Para manter as naves vivas, os engenheiros tiveram que tomar decisões difíceis. Instrumentos foram desligados, aquecedores foram cortados, sistemas redundantes passaram a ser o principal. As Voyager entraram numa espécie de hibernação progressiva, onde só o essencial permanece ativo. Cada watt é precioso, cada comando é calculado com extremo cuidado. É como manter um organismo vivo com recursos cada vez menores, escolhendo quais funções podem continuar e quais precisam ser sacrificadas. E mesmo assim, os problemas não pararam de surgir. Em vários momentos, as Voyager quase se perderam para sempre. Falhas de comunicação, travamentos mecânicos, erros de software, componentes que simplesmente envelheceram além do esperado. Em alguns casos, a solução foi reativar sistemas de reserva que não eram usados há décadas. Literalmente, comandos foram enviados para equipamentos que estavam desligados desde os anos 80. E eles responderam: funcionar depois de 30 ou 40 anos parados parece improvável demais para ser verdade, mas aconteceu. Talvez o episódio mais impressionante tenha ocorrido quando a Voyager 1 começou a enviar dados completamente sem sentido. A nave parecia viva, mas falava uma língua incompreensível. Durante meses, engenheiros tentaram entender o que estava acontecendo, até descobrirem que o computador estava gravando informações em uma região defeituosa da memória. A solução foi contornar o problema, ignorar aquela parte e redirecionar os dados para outra área ainda funcional. Um reparo remoto, feito a bilhões de quilômetros de distância, com comandos que levam mais de um dia para chegar. Qualquer erro seria definitivo, mas funcionou. Hoje, restam apenas alguns instrumentos científicos ativos. Sensores silenciosos, que não veem imagens, mas escutam o espaço. Detectam partículas energéticas, campos magnéticos, ondas de plasma. As câmeras foram desligadas há décadas. A última vez que uma Voyager olhou para trás foi em 1990, quando registrou aquela imagem que mudou a forma como enxergamos nosso lugar no universo. A Terra, reduzida a um único pixel, um pálido ponto azul suspenso num raio de luz. Tudo o que somos, tudo o que fomos, comprimido em algo quase invisível. Desde então, as Voyager não olham mais. Elas apenas seguem, medindo o invisível, registrando o que nunca foi registrado antes. Quando cruzaram a heliosfera, deixaram oficialmente o domínio do Sol e entraram no espaço interestelar. Um território onde o vento solar perde força e o ambiente passa a ser dominado pela galáxia. É um lugar absurdamente vazio, menos de um átomo por centímetro cúbico. Uma solidão que não pode ser comparada a nada que conhecemos. E aqui entra um marco que quase ninguém percebeu, mas que diz muito sobre o alcance dessa missão. Em 2026, a Voyager 1 atingirá uma distância simbólica e histórica. Ela estará a aproximadamente um dia-luz da Terra. Isso significa que um sinal luminoso, viajando à velocidade máxima do universo, levaria 24 horas para chegar até ela. Nenhum objeto feito por mãos humanas jamais esteve tão longe, mantendo comunicação ativa. É um recorde silencioso, quase poético. Uma nave dos anos 70 atravessando uma fronteira que parecia inimaginável quando foi lançada. Mesmo assim, esse não é o fim. As Voyager ainda levarão dezenas de milhares de anos para sair completamente da nuvem de Oort,
a vasta bolha de cometas que envolve o sistema solar. Em dezenas de milhares de anos, elas passarão relativamente perto de outras estrelas. Não perto o suficiente para visitas, mas perto o suficiente para que suas trajetórias sejam registradas nos mapas da galáxia. Depois disso, seguirão para sempre. Mesmo quando seus sinais cessarem, mesmo quando o último instrumento for desligado, suas carcaças continuarão viajando. Presas ao corpo metálico dessas sondas estão os discos de ouro. Mensagens, músicas, sons da terra, saudações em dezenas de idiomas. Um retrato da humanidade enviado ao desconhecido. Talvez ninguém jamais encontre esses discos. Talvez atravessem a galáxia por bilhões de anos sem jamais serem vistos. Mas o simples fato de existirem diz algo profundo sobre quem somos, sobre a necessidade quase irracional de deixar uma marca, de dizer, estivemos aqui. Às vezes eu penso que as Voyager são menos máquinas e mais testemunhas. Elas carregam a memória de uma civilização que decidiu olhar para fora e insistir, mesmo sabendo que não haveria retorno. Elas não têm pressa, não têm destino final, apenas seguem, obedecendo às leis mais básicas do universo. E talvez seja isso que as torna tão poderosas. Elas nos lembram que algumas das maiores conquistas humanas não acontecem rápido, não dão retorno imediato e não precisam de aplausos constantes. Elas simplesmente acontecem, silenciosas, persistentes, eternas. Se você parar para pensar, quando as Voyager finalmente se calarem, isso não será um fracasso. Será o encerramento natural de uma jornada que já ultrapassou qualquer expectativa razoável. Elas já fizeram mais do que deveriam. Foram mais longe do que qualquer plano ousou imaginar e continuarão lá fora, atravessando o escuro muito depois de nós. E se isso não te faz parar por alguns segundos e repensar o que significa explorar, talvez nada faça. Se esse vídeo te fez olhar para as Voyager de uma forma diferente, deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que mais te impressiona nessa missão. Se inscreve no canal para continuar explorando o universo comigo e deixa o like, porque isso ajuda mais do que você imagina a levar essas histórias ainda mais longe.